Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a misericórdia de Deus diante de tanto sofrimento que existe no mundo? Acontece comigo e acontece com você também. Pode acontecer com você também. De passar pela rua ou no hospital, ou se deparar com alguma pessoa e você compreender, olhar e ver as necessidades dessa pessoa, ou o sofrimento que ela está passando, e simplesmente não sentir nada. E você ou ver ou até ouvir a respeito de alguma pessoa que esteja sofrendo, doente ou necessitando de alguma coisa, né, por alguma tragédia que tenha acontecido na vida dela, e você se encher de compaixão. A gente não sabe por que isso acontece conosco, né? Nós não sabemos por que isso acontece conosco. Por que de uma pessoa, você vê uma pessoa numa situação, você tem piedade, tem dó dela, e você vê tantas outras e não sente nada. A gente não sabe por que isso acontece. Mas com Deus acontece a mesma coisa. Porém, a diferença é que Deus sabe o porquê. Deus sabe porquê e nós não sabemos. Deus sabe o porquê e para que aquilo acontece. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16, tem uma palavra muito interessante. Ela diz assim, Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16 está escrito assim: Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quando o apóstolo Paulo está falando esta palavra no livro de Romanos, ele está discorrendo, né, a respeito da salvação. E a respeito da salvação, e por que Deus escolhe um e não escolhe outros? Por que Deus castiga uns e não castiga outros? Porque de onde Moisés tirou essa palavra que Deus diz assim: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso Moisés está se referindo ao fato que aconteceu também lá no evento ou no acontecimento, né, no caso, na ocasião daquele bezerro de ouro que os israelitas fizeram quando saíram do Egito. Foi através daquela ocasião que o apóstolo Paulo está se referindo aqui nessa passagem. Quando ele diz ali no capítulo 32, eles fazem o bezerro de ouro, Moisés está na presença de Deus e Deus manda Moisés descer lá embaixo que o povo está corrompido, que ele vai matar todo mundo, ele vai destruir todo mundo. Ele diz, desce Moisés, porque o povo que tu tirasse do Egito se corrompeu, né? Cedo eles esqueceram dos meus mandamentos e da minha recomendação a eles. E Moisés desce com as tábuas da lei e então quebra aquelas tábuas da lei ali no pé do monte e diz, vocês não são dignos de receber essa mensagem. Eu tenho trazido para vocês uma mensagem de Deus. Eu estava na presença do Senhor, na presença do Deus que criou os céus e a terra, e recebi dele essa lei que há de servir de bênção para nossas vidas e para todos vocês, mas vocês não são dignos de recebê-las. E aí ele quebra aquela lei e em vez de trazer bênçãos, né, em vez de trazer para eles, olha aqui a lei do Senhor que ele trouxe para nós, né, para nos abençoar, ele puxa a espada e diz assim, quem é do Senhor, passe para o lado de cá. Porque, afinal de contas, no meio de toda aquela multidão, nem todos tinham se corrompido. Tinha aquelas pessoas que viram aquela festa ao bezerro de ouro, que fizeram um bezerro de ouro, né? E disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando muitos viram aquilo, mas ficaram de lado, saiu fora. Até o próprio Arão, que foi o pivô foi o mentor daquela idolatria, né? Foi ele que fez aquela idolatria, ouvindo a voz das pessoas, colhendo diante da insistência do povo, da pressão do povo, para que fizesse um Deus que guiasse ele naquele deserto, Arão fez aquilo. Mas Arão ficou de fora, ele também saiu fora, ele não ficou ali.
E naquele dia a espada comeu solto ali e Deus puniu a maioria deles. Todos aqueles que se curvaram àquele bezerro, que participaram daquela orgia, né? Daquela orgia carnal ali ao pé do monte. Todos eles foram mortos ao fio da espada. Então Moisés sobe lá na presença de Deus, e é dali que o apóstolo Paulo tirou essa passagem, né? E aí Moisés sobe lá, depois de haver devorado todas as pessoas ali, né? E os que ficaram, os que não morreram, tiveram que beber água misturada com aquilo, tipo um castigo. Alguns deles depois morreram depois, né? Mas ficou somente aqueles que não tinham se dobrado. Mas havia ali mais pessoas que mais tarde morreriam, porque o povo continuou a se multiplicar e adiante eles iam sim cair novamente no erro e no pecado. Então Moisés chega diante de Deus e diz assim para Deus, diz assim para o Senhor: Senhor, perdoa o pecado desse povo. Né? A segunda vez quando Moisés sobe ali no monte, ele diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou então me risca do teu livro. Quer dizer, pareceu uma coisa bem... Quer dizer, é aquela questão de colocar Deus na parede. Mas Deus não se intimidou com as palavras de Moisés. Porque, como se não bastasse Moisés pedir perdão por um pecado daqueles, né? Pecado que ele próprio, Moisés próprio, não suportou de ver, e ele mesmo com suas mãos trouxe aquela punição àquelas pessoas. Nem todos morreram, né? Mas ele mesmo foi quem executou a justiça, o juízo de Deus, o castigo de Deus veio pelas próprias mãos de Moisés. Então, como se não bastasse que ele próprio não tinha perdoado o povo, Moisés não perdoou, pediu a Deus: perdoa esse povo, ou então risca-me do teu livro. Então Deus fala para ele: aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Quer dizer, não vou riscar do meu livro você porque está me pedindo. Aquele que eu quiser, aquele que pecar contra mim, eu vou riscar do meu livro. Aí mais adiante, Moisés pede a Deus, no capítulo acho que 33, Moisés pede a Deus que lhe mostre a sua glória. E é onde está registrada essas palavras que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 9 e versículo 15. Então Deus diz para Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quer dizer, Deus diz assim para Moisés: escuta aqui, Moisés, eu vou ter compaixão de quem eu tiver compaixão, e vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. As pessoas que pecarem contra mim, eu punirei, e aquele que eu tiver compaixão dele, eu salvarei a sua vida através da minha palavra, através do meu convencimento a ele destas coisas. Essas palavras, meus irmãos, existe na lei comum, né, um dispositivo na lei chamado de cláusula pétrea. Quer dizer, é aquela cláusula que não pode ser mudada, modificada. E se for modificada, ela não pode ser modificada senão para melhor. E nesse caso, essas palavras escritas na palavra de Deus são uma cláusula pétrea. Então Moisés diz assim: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. E ele está falando sobre a salvação. Ele está falando que Deus salva quem ele quer e não salva quem ele não quer. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende da vontade humana, depende da vontade de Deus. Ele vai falar, ele vai salvar quem ele quer. Ele vai sentir piedade, compaixão, pena daquele que ele sentir no coração. Assim como você passa na rua, pode ver dois mendigos, passar por um e não sentir nada, passar por outro e sentir no seu coração que você deve ajudá-lo em alguma coisa. Você não sabe por que isso acontece com você, mas Deus sabe por que ele faz assim. E é assim que ele vai fazer. Então não existe doutrina, não existe teologia, não existe teólogo nesse mundo que mude esse é um princípio imutável de Deus. Os salvos são pessoas escolhidas pelo Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro,
desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus escreveu o seu nome lá no livro da vida. Não importa agora qual é a atitude que as pessoas tomam, tudo o que se faz da teologia, todo o que vem depois, não muda essa realidade. Porque se você parasse, se as pessoas parassem por um momento para entender que a Bíblia tem começo, meio e fim, ela veria que lá no livro de Apocalipse, o final do mundo e das coisas que Deus criou é o mais cruel que se possa imaginar. Quando eu paro para pensar no cruel destino que aguarda a humanidade, né? Aqueles que são como areia na praia do mar, que Jesus diz que são poucos os que se salvam e que a multidão inumerável irá para o inferno e para a perdição, se você parasse para pensar que esse destino está escrito aqui e ele não pode ser mudado, não é o evangelismo, não é a evangelização, não é as boas obras dos crentes, não é você explicar a palavra de Deus com mais cuidado para as pessoas, não se precisa de melhores nem de piores pregadores, não se trata disso, se trata que Deus salva quem Ele quer salvar, aquele que Ele se compadece, e esses já estão escritos ali no livro da vida. Então, se você parar para pensar e ver que o final de todas as coisas é cruel está aqui, você vai ver que Deus não está para brincadeira, que Deus não está brincando conosco, que Deus realmente se sente muitíssimo ofendido com toda a perversidade, com toda a maldade, com toda a crueldade, com o desprezo que a humanidade tem por Ele. E quando eu prego aqui, essas pregações que eu faço mais tentando que essa mensagem encontre os salvos, o povo de Deus, aqueles que foram iluminados pela palavra de Deus, para que eles tomem uma posição na sua vida e sejam dignos da vocação que eles foram chamados. Que eles tomem essa posição, que eles não fiquem em cima do muro, porque quando chegar lá no final das contas, quando abrirem o livro lá, vão procurar o nome dele e o nome dele não vai estar lá. Simplesmente assim. Então, aqueles que são crentes de verdade devem tomar uma posição diante de Deus e diante da palavra que o Espírito de Deus está dizendo para eles. Por quê? Essa semana eu estava conversando com um senhor, um amigo muito bacana, e aí ele falando, olha, eu falei, eu estou muito contente com o senhor, porque vejo que o senhor está bem, está com saúde, vejo que o senhor, né, se levantou, se fortaleceu, e eu me preocupei mesmo com ele, porque um homem já de idade, com a vida, um vencedor na vida, né, uma pessoa bem estruturada financeiramente e tudo mais, e passou por umas dificuldades ali durante a pandemia, mas ele superou tudo isso muito mais do que o que eu imaginei. E aí ele falou, Ronaldo, o segredo é que a gente tem que confiar em Deus. Eu digo, eu confio em Deus também. Ele disse assim, de que religião tu é? Eu digo, eu sou da Assembleia de Deus. Aí ele começou a contar umas coisas que ele viu e tal, tudo mais, e começou a contar a bênção. Mas o que eram as bênçãos que ele contava? Tinha uma pessoa que era pobre, aí ele foi na igreja, ele começou, melhorou, comprou o carro, trocou isso, trocou a casa. Aí eu conheci outro que também começou a ir na igreja e que ele escutava isso e a vida dele melhorou. Então aí eu falei, eu concordava com ele. Mas eu falei para ele assim, o problema da vida, meu amigo, é que no final das contas, a coisa que o senhor está fazendo é certa. Mas a gente tem que pensar que a nossa vida um dia acaba, né? Um dia a gente vai, quando a gente morrer e a gente sair dessa vida, vamos passar para outra e vamos ver que temos uma conta a acertar com Deus. Eu disse, capaz, Ronaldo, isso não existe isso. Sim, você vai ter que, né? A gente tem que, não é apenas ter bênçãos materiais na vida, mas ter o perdão de Deus também. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? Pedir perdão a Deus e viver uma vida digna para que depois da morte a nossa vida vai continuar na eternidade com Deus. Ele disse, eu não acredito nisso, tipo assim, eu não sabia disso. É onde eu vejo que o evangelho, que é o falso evangelho é pregado, só faz isso.
Quer dizer, a maioria das pessoas, eles acham que Deus faz parte da vida deles nesse mundo para dar uma vida boa para eles aqui, né? Para dar uma vida boa, como se Deus fizesse parte, como se Deus existisse para fazer bem àqueles que de alguma maneira vão na igreja ou fazem alguma coisa. Quer dizer, o verdadeiro evangelho não é pregado, né? E por quê? O que acontece? Porque quando eu digo para você que eu prego para os crentes, geralmente estou pregando e tentando, quando eu explico essas palavras dessa maneira, eu estou me referindo a pessoas que conhecem o evangelho, porque pode ser que alguém que não... Porque uma pessoa só tem contato com o evangelho, aquelas pessoas que vão na igreja, que estão indo na igreja, que buscam as coisas de Deus, eles vão ver um vídeo como esse. Aquelas pessoas que estão totalmente no mundo, eles não estão escutando nada disso. O que acontece quando eu digo isso? Porque a mensagem que é pregada para os ímpios, para o mundo pecador, ela é uma só. Ela é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque quando a gente prega para os ímpios, para o mundo, bênçãos de Deus, é isso que acontece. Quando a gente chega para uma pessoa que está vivendo uma vida pregressa, uma vida cheia de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida que não tem Deus, uma vida que é cheia de erros, e a gente só fala de bênçãos materiais, é isso que acontece. A pessoa pensa que Deus, a gente tem que ter Deus para Ele nos dar coisa boa, dar carro novo, dar casa, dar dinheiro, dar isso, dar bênção, tudo mais. Quando a questão do principal da nossa vida não é resolvida. Porque Deus não está nos pedindo nada, Ele não está nos pedindo nada. Ele está dizendo para todos nós: arrependei-vos, arrependa-se dos seus pecados, se humilhe, e Deus vai ter misericórdia e piedade de você. E Deus vai se compadecer de você. Porque a grande maioria das pessoas no mundo que passam por alguns problemas, por dificuldades, eles passam por... E Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê. Mas a mensagem para o mundo é essa: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E para nós também. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, evangelizamos e trazemos as pessoas para dentro de uma igreja, aí nós vamos doutrinar elas. Jesus fazia isso. Era isso que Jesus fazia. Jesus pregava o evangelho a toda criatura. Ele pregava por onde ele passava, ele pregava. Mas ele pregava de uma maneira. Mas ele falava tudo da forma mais clara e diferente para os seus discípulos. Quer dizer, na intimidade com os discípulos dele, Jesus explicava coisas que não explicava para os outros. Por quê? Porque os outros não precisavam aprender aquilo. Os outros não precisavam entender aquilo. Os outros precisavam entender que Jesus Cristo estava ali convidando eles a se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Deus. Porque no momento que eles se convertessem ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, então eles poderiam desfrutar das bênçãos de Deus nesta vida e na que há de vir. Então esta é a palavra de Deus que eu tenho para dizer nessa manhã. Que Deus é bom, Deus existe, Deus é misericordioso, é santo, mas Ele tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, Ele terá compaixão de quem Ele tiver compaixão. E se você de alguma maneira compreende essa mensagem, humilhe-se diante do Senhor, peça misericórdia, mostre que você se arrependeu de verdade dos seus pecados e viva uma vida digna com Deus, uma vida digna da vocação com a qual você foi chamado. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.